Sua orquídea está se despedindo do mundo. Perdeu todas as folhas. Nada que você faça parece que vai salvá-la. Ela tá com a folha murcha, queimada, cortada, sem folha nenhuma. Este é o vídeo que vai te ajudar, que vai pegar na sua mão, você que gosta de salvar orquídeas. Esse é o vídeo que vai te salvar nessas horas e fazer mesmo as orquídeas mais estrupiadas, mais detonadas, terem uma segunda chance. Não perde que tá demais. Você ganha a orquídea de presente maravilhosa ou então compra na floricultura, no Garden Center, veio até com papel embrulhando, com plastiquinho especial. Tirou a planta e começou a paparicar e a curtir, fez um monte de fotos. E esse deveria ser o início de uma longa vida feliz a dois, você e a sua planta. Nesta longa estrada da vida. Até que coisas acontecem no meio do caminho, porque afinal de contas estamos falando de seres vivos. Ataque de lesma, doença fúngica, excesso de sol, falta de água. Tretas acontecem ao longo desse relacionamento entre você e a sua orquídea e podem minar as energias dela. Qualquer que tenha sido o motivo da sua orquídea ficar triste e começar a morrer, dar sinais de que ela está se despedindo do mundo, é muito importante você reagir. Então veja, para curar a sua orquídea, reagir depressa é sempre a melhor solução. É como se você estivesse doente e demorasse para ir ao médico. Quanto mais você demora, mais grave fica o seu estado, não é mesmo? Então, primeira coisa, se você tá com uma orquídea que teve um ataque de lesma e de caracol, esses bichinhos tiram toda a parte verde da folha, deixam a folha assim, ó, esqueletizada, e eles, tipo, sugam tudo que tem de caldinho lá dentro. Você vê a mancha de lesma e caracol bem característica, especialmente em orquídea que tem a folha mais carnosinha, como é o caso das Phalaenopsis. A pessoa que tem cortite, tem aquela doença grave da cortite, vai querer cortar a folha. Não precisa. Aliás, um estado desses, você nem sequer precisa fazer a UTI de orquídeas para salvar. Isso aqui é só respirar fundo e no finalzinho da tarde, com uma lanterna para achar o danado do caracol ou da lesma. Dá para você fazer iscas para pegar sempre no finalzinho da tarde, porque lesma e caracol são bichinhos que gostam de sair quando não está muito quente. O corpo deles é pura água. Se eles saírem na hora do sol forte, eles vão desidratar. Lesma não é tonta nem nada, caracol muito menos. Fica todo mundo mocosado até umas 5h30, 6 horas, quando eles finalmente vão comer. Saem e vão dar um rolezinho, né? Na sua planta. Então, se você quiser encontrar com essa galera, tem de ser no finalzinho da tarde, vai com uma lanterninha ou então faça uma isca. Ensino a fazer isso no site Minhas Plantas, link aqui em cima ou aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aprenda a fazer iscas para pegar lesma e caracol e resolver o problema. Ok, minha planta não vai mais ser atacada, mas o que eu faço agora que já danou-se tudo? Não corta. Primeira dica que eu quero dar é justamente essa. Quanto mais você corta folhas, raízes ou o que quer que seja de uma planta que já tá mal, mais difícil é da criatura se recuperar. A pessoa tá doente, vai lá, você corta um braço, pegou uma infecção, você vai lá e corta a perna. Claro, se a infecção vem andando, crescendo, tá necrosando, né? A gente sabe que é importante tirar aquilo para não se espalhar pelo corpo, mas a gente só vai fazer isso em casos muito graves. Assim como a gente zela pelos membros do corpo, a gente tem que fazer a mesma coisa com as folhas da planta. Qualquer planta, tá?
Não é só para orquídea essa recomendação. Então, não sai cortando coisas se a sua orquídea foi só atacada num pedacinho por um bichinho, apareceu uma manchinha de fungo, queimou um pedacinho. Coisas pequenas, você simplesmente respira fundo e ignora, tá bom? Esta moça que ia pro lixo foi cuidada sem eu arrancar parte nenhuma. Toda a área que ainda está verde das folhas dela continua ajudando a planta a fazer fotossíntese. Repare que alguém, não fui eu, porque eu não faço isso, cortou as hastes depois que floriram. Isso é uma recomendação que vários orquidófilos dão de você cortar. Tem até algumas regras, corte 3 nós acima da base da planta, ou então corte num determinado tamanho. Eu já testei várias vezes e eu, Carol, prefiro não cortar se a planta não secou. Às vezes, a planta sinaliza. Essa daqui, por exemplo, ó, claramente tá descartando essa parte de cima da haste. Repara que a parte de baixo continua verde, mas essa parte de cima aqui, ela falou, não quero mais não. Então, eu posso simplesmente cortar, porque a planta não vai usar essa haste que tá, ó, seca e dura, tá? Mas, muitas vezes, ela reaproveita a haste que tá verdinha para produzir novos brotos ou para produzir nova haste. Ela fala, pô, já fiz a trabalheira toda de fazer esse cabinho aqui, esse cabinho tá bom, eu vou reaproveitar esse cabinho para continuar florindo. É por isso que eu, Carol, não corto. E você vai ver que muitas vezes a parte continua verde, mas ela não dá mais flor nessa parte, ela usa a estrutura para fazer uma nova haste em algum ponto, pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo. Eu sou do seguinte raciocínio, a planta é quem entende melhor o que tem que fazer ou não, né? Se a planta não quis secar aquela haste, não quis descartar aquela haste, por que eu vou passar a tesoura? É verdade. Quem manja é ela, né, minha filha? Então deixa ela decidir. Mas claro, tem gente que prefere ter um desenho mais limpo. O motivo pelo qual a maioria dos orquidófilos corta é por causa do desenho que a haste vai fazer. Quando a haste bifurca, ela fica desengonçada, vamos chamar assim, né? Fica meio selvagem. Quando ela vem lá de baixo, uma haste nova, como a planta está produzindo esse cabinho do zero, você consegue colocar estaca nele. Daí o que acontece? Como eu gosto desse desenho que é mais orgânico, que é mais natural, eu geralmente deixo a planta decidir se ela vai reaproveitar a haste ou não, se ela vai reaproveitar a folha estragada ou não. Pode ser que mesmo cuidando bem dela, mesmo que o machucado ou a doença não tenha atacado a folha inteira, que depois de alguns meses a planta decida descartar aquela folha. Mas eu geralmente vou acompanhando para sentir se eu devo cortar ou não. Como é que eu sei quando a planta fica com a folha completamente seca e quebradiça? Essa coitada aqui eu trouxe de uma loja, estava lá na Bacia das Almas e ela tinha mais folhas que ela própria foi secando. Essa é uma planta extremamente desidratada. Passou muita sede nessa vida, né, minha filha? Foi difícil, né? Você vê, coitadinha, raiz, olha só o estado. Posso cortar? Pra quê? Isso aqui que parece uma raiz morta, na verdade não é a raiz de verdade. A raiz de verdade é um fiozinho que fica dentro dessa estrutura. Se você... Desculpa, tá, minha filha? Vamos mostrar pro pessoal. Se você cortar esse cabinho, essa casquinha, você vai acabar encontrando a raiz verdadeira. Olha aqui. Que é justamente esse fiozinho. Então, não corte, a menos que você tenha uma real necessidade de fazer isso, porque a capinha da raiz, que chama velame,
O velame pode secar ou apodrecer, mas a raiz dentro do velame continua sendo capaz de puxar água e nutrientes para ajudar a planta. Mentaliza a imagem da pessoa doente. Você vai cortar uma perna por causa de um resfriado? Você vai arrancar um braço porque a pessoa tá com, sei lá, caspa? Não, né? Então é muito radical cortar pedaços da planta, especialmente se ela está doente nesse nível, se ela está triste nesse nível. Você vai poupar ao máximo ficar mexendo nela, inclusive tirando de vaso. Quando ela está nesse nível de tristeza, você mantém no vaso que ela tá, mas agora começa a tratar que nem uma princesa, né, meu amor? Começa a colocar água e adubo direitinho. A folha que desidratou nesse nível não vai voltar a ser uma folhinha com uma pele de neném, mas novas folhas podem surgir lindas. Aqui, ó como é fácil saber quando você pode descartar. Tá completamente seco. Ó, barulho. Barulho de papel. Isso eu posso tirar, ó, porque eu vejo e sinto no toque que a planta não tá usando mais, totalmente seco, tá? As hastes eu mantive, então veja, eu não tirei do vaso e eu não cortei nada. Ela foi descartando sozinha as folhas que estavam muito desidratadas, depois ela própria secou a folha e descartou, e as hastes continuaram aqui, cuidando dela, molhando direitinho, adubando. Ela começou a dar sinais de reação. Como eu vou saber que o que eu tô fazendo tá surtindo efeito? Bom, primeiro, quando para de ficar ruim. Se parou de ficar ruim, já é um bom sinal. E segundo, quando ela começa a sinalizar broto, raiz ou folha nova. E é exatamente o que ela tá fazendo aqui em cima. Ela soltou 2 cakes. Cake é o nenê que a orquídea Phalaenopsis produz na parte superior da haste. Então, se você corta a haste depois que ela dá flor, você corre o risco de não ver cake nenhum, porque você está tirando a estrutura que eles usam para surgir. Tem um cake aqui, tem um micro cake aqui. Esses caras já podem ser removidos daqui de jeito nenhum. Só vai cortar, só vai tirar o cake quando ele tiver pelo menos 3 raízes do comprimento do seu dedo. Põe o dedo pertinho dele, que você vai ter uma noção do tamanho que elas têm de alcançar. 3 do comprimento do seu dedo, tá bom? Não tira antes, porque você corre o risco de matar a muda. Carol, mas o meu cake não fez raiz nenhuma e tá querendo dar flor. Pode isso? Pode. Ele pode ter se preparado primeiro para florir e só depois que ele floresceu, produzir raízes. Tá tudo certo. Respeita as minas. Respeita as minas. Respeita a planta, espera o tempo dela. A hora que o cake tiver raiz, 3 raízes do comprimento do seu dedo, você destaca, de preferência, sem que ele esteja florindo. Pode ser que a planta esteja florindo, mas é bom que o cake que você vai tirar não esteja com flor. Porque a gente já sabe, né? Quando a planta tá com flor, ela fica mais sensível. Eu acabei de arrancar ele da planta-mãe, ele pode abortar a florada. Então, mesmo que a planta toda esteja florindo, é importante que o meu cake não esteja. Só o cake, remover só o cake, não interfere na florada da planta toda, tá? Repare, então, que essa daqui, que estava totalmente desacreditada depois do ataque de lesma, não teve nenhuma folha mexida, e tá produzindo um cake, tá produzindo flor e ainda tá produzindo uma haste de flor no cake. Tá tudo maravilhoso, né, menina? Ela ficou bem feliz e recuperou. Aqui eu tenho um caso um pouco diferente. Tive também problemas com lesma nessa parte aqui. De novo, é bem fácil de reconhecer porque a gente vê que a folha perde o verde, mas ela fica esqueletizada. Então, toda a parte de estrutura da folha continua visível. Mas do lado de cá, ela teve provavelmente alguma doença, ou algum bicho mordeu, ou às vezes esbarrou no vaso. É muito comum
Os vasos vêm grudadinhos numa bandeja, um do lado do outro, e às vezes na floricultura ou no garden, ou para entrar e sair do caminhão, às vezes até no seu carro. Você não percebeu, fez um teque, e aí depois de um tempo essa ponta que quebrou começa a secar. Então provavelmente aconteceu algo assim, quando eu comprei ela já estava nesse estado calamitoso. E o que eu fiz? Nada. Eu continuei cuidando bem dela. Se você quiser se aprofundar no cultivo de orquídeas, se você quiser aprender a cuidar melhor das suas, link aqui embaixo para se inscrever no meu curso, tá? Tá com desconto ainda, vou deixar aberto para você. Aqui então você vê que o problema foi resolvido, seja uma doença ou atrito na caixa. Às vezes a própria planta resolve, às vezes a gente dá uma ajudinha, mas não precisa de UTI. Aqui eu tenho um caso mais recente de planta com problema, tá sem florada nenhuma, né? Você vê que as hastes não se decidiram se elas ficam, se elas vão, estão verdes ainda, nada secou, mas a planta também não tá me dizendo se ela vai reaproveitar ou não, tô deixando quieto o tempo dela, né? Vamos esperar o tempo dela. A folhagem, a parte de cima já é mais nova, olha a folhinha nova vindo. Tá bonita, né? Quem diria que a parte de baixo partiu-se ao meio. Então, essa folha aqui de baixo, ó, a gente vê que teve um dano na folha inteira no sentido, né, do comprimento. Queimou tudo esse pedaço, ficou no sol. Não tinha essa folha por cima, tinha só essa folha aqui. Então, ela queimou, fez uma lesão horrorosa. Primeiro ficou meio branca, depois ficou completamente marrom e seca. Se queimou no sol, não tem o que fazer, exceto tirar a planta do sol. A parte que queimou, se foi um dano pequeno, numa folha só, a planta segue em frente. Agora, se você deixou a planta queimar completamente no sol, às vezes, por mais que a gente queira, não dá mais para recuperar. Então, é pelo tamanho do dano que você vai avaliar se é o caso de cuidar dela fora da UTI ou se é o caso de pôr dentro da UTI para tentar recuperar. Mais uma vez, o vídeo ensinando a fazer a UTI de orquídeas está aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para tornar esse caso mais complexo, você vê aqui uma manchinha amarela, que é um sinal clássico de doença fúngica. Provavelmente molhei demais, acumulou água na raiz e a planta começou a... Se ela já estava chateada com a queimadura de sol, ela já está um pouco debilitada. Eu não posso ficar bobeando de colocar muita água ou de deixar passar sede. Eu não posso fazer a planta sofrer estresse mais uma vez. Ela está em recuperação. Pensa nela como uma doentinha tentando se recuperar. Esse sinal amarelinho indica que a doença ainda está ativa. Quando a planta perde essa parte amarela e fica um queimado marrom, é sinal que ela própria já deu uma resolvida no problema. Mas se está bem amarelinho, é sinal que a doença está ativa e se espalhando. Eu posso aplicar uma cauda fungicida na planta, provavelmente cauda bordaleza. Posso fazer a aplicação uma vez por semana durante um mês. Resolvi o problema da doença fúngica, mas eu não tiro do vaso. Você deve ter percebido que em todos os casos que eu mostrei até agora, a planta continua no mesmo vaso em que ela veio. Eu não vou ficar trocando de vaso a planta que já está debilitada. Cada vez que eu tiro do vaso, eu quebro um pouco de raízes e eu causo um novo estresse para a planta. Então, um bom caminho para você tentar curar ou salvar uma orquídea que está meio mal é não ficar futucando no substrato. Quando é que vale a pena mudar de vaso? Quando você está percebendo que o substrato está com um cheiro muito ruim ou que a planta está extremamente detonada. Se ela estiver realmente muito mal, é melhor limpar todo o substrato e fazer uma cirurgia. Passa depois para UTI, deixa fechadinha, não pode receber visitas e vai ficar em observação com uma enfermeira ou um enfermeiro, você de olho nela durante pelo menos 3 meses, geralmente 6. Mas, Carol, a minha orquídea perdeu totalmente as folhas, o que eu faço? Vamos estudar esse paciente grave. Muitas orquídeas que têm pseudobulbo, que têm uma estrutura capaz de armazenar água e nutrientes, perdem as folhas, o pseudobulbo fica pelado, mas depois
a planta produz um nenê. Ela gera um broto. Esse broto que você tá vendo magrelo aqui, sem barba, sem bigode, esse bebê aqui, que tá todo verdinho, cheio de folhas, magrinho, um dia vai ser igual o pai dele. Vai ter barba, vai ter bigode, vai ser forte, vai ser musculoso. Até que isso aconteça, ele vai ganhar só massa. Ele vai ganhar água, ele vai ganhando nutrientes, ele vai ficando gordo. Essas folhinhas menores aqui são justamente as folhas que no futuro vão dar origem a essas casquinhas. São as folhas de proteção desse broto. Quando ele fica grande, ele não precisa mais dessa proteção. Vai sobrar a folha para ele, verdinha, mais na parte de cima, no caso do Catasetum, ou dependendo da tua orquídea, sobram algumas folhas nas laterais do pseudobulbo, tudo certo. A partir do momento que ele chegou no auge da lindeza dele, ele tá maduro, virou moço, já pode namorar, o pseudobulbo que deu origem a ele começou um processo de enrugar. É exatamente o que acontece numa vida humana. A gente gera os nossos filhos crescem, ficam grandes, independentes, começam a ter os próprios filhos e a gente vai ficando enrugadinho, pequenininho e cada vez mais velhinho. É a mesma coisa. Então, orquídea que tem pseudobulbo, qualquer tipo de pseudobulbo, pode ser comprido, como nos Dendrobium, pode ser bolinha, como na Celogine cristata, pode ser meio batatudo, como do Cymbidium ou do Oncidium, e pode ser de mais um monte de outros desenhos. Toda orquídea que tem pseudobulbo naturalmente vai perder as folhas ao longo do processo de desenvolvimento da planta. Cada pseudobulbo continua ativo naquela planta, ajudando as próximas gerações. É como se ele estivesse contribuindo com a aposentadoria dele para que o neto faça faculdade, entendeu? E agora você, que é uma pessoa comprometida em salvar as orquídeas desse mundo, vai compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, porque você vai ajudar outras pessoas a salvarem as plantas delas, a não descartarem a orquídea só porque ela não tem mais flor nem folha. Combinado? Então tá combinado. Mas, Carol, a minha orquídea não tem gordinho. É uma Vanda ou uma Phalaenopsis ou qualquer outra espécie que não tem pseudobulbo e ela perdeu todas as folhas, só sobraram as raízes. Ó, jardinagem sincerona, desapega. Você vai mandar para UTI, mas você vai mandar com o coração desapegado, porque se a orquídea tem raiz, mas não tem folha, é mais difícil de você conseguir recuperá-la do que o contrário. Se ela tem folha, mas está sem raiz. É mais fácil fazer as folhas enraizarem do que fazer as raízes produzirem folhas novas. Por isso, manda para UTI, mas desapega, porque pode ser que não dê certo. Aqui eu tenho um exemplo de uma orquídea que estava totalmente sem raiz. Eu quebrei essa Phaius sem querer. Ela é popularmente chamada de capuz de freira. E é uma orquídea terrestre. Repara que eu plantei ela em substrato para mudas. Ela está plantada numa mistura de substrato para mudas com fibra de coco, bem lavadinha, já livre de tanino. E ela está sendo cuidada sem cortar nada. Teve uma doença fúngica que eu já tratei e já está reagindo, dando sinais de que vai se recuperar. Ela não tinha nenhuma raiz. Vou provar para você agora. Desculpa, tá? Mas eu te replanto de novo, tá bom? Vamos combinar? Vamos mostrar pro pessoal. Não fica com vergonha. Eles vão gostar. Tá aqui a minha Phaius produzindo raizinhas novas, muitas, como você pode ver. E também brotação nova. Isso daqui, ó, é um brotinho dela que não existia quando eu espetei essa pobre criança na terra. Aqui tem outro, ó. Essa é uma orquídea que enraiza com muita facilidade. É uma planta super grande e que dá muita flor. Vale bastante a pena você dividir a toceira de tempos em tempos para gerar novas plantas e para dar de presente. Dica final: em todos os casos, seja um estrago físico,
uma lagarta, uma lesma, um caracol, pulgão, cochonilha, doença fúngica, doença bacteriana. Em todos os casos, adubar ajuda muito a planta. Tá aqui o bocashi, meu adubo preferido, que você me ouve falar milhares de vezes. Uma colherinha de café de bocashi vai ajudar qualquer planta com problemas a se recuperar um pouquinho mais depressa. Na embalagem vem a orientação para você cuidar. Se a orquídea está presa na árvore, você pode fazer um sachê e amarrar bem perto das raízes. Toda vez que chover ou que você regar, um pouquinho de adubo entra na planta como se fosse um beijinho e vai pouco a pouco recuperando sua orquídea. Muito importante lembrar que a planta pode precisar de meses para conseguir reagir. Te falei nesse vídeo que nem sempre você precisa cortar a planta ou tirar do vaso para salvar, que muitas vezes a planta reaproveita a haste floral para dar flor de novo, mesmo que as folhas estejam meio feiosas, e que às vezes é melhor mandar para a UTI e de preferência quando a planta tem folhas e não quando ela só tem raiz. Agora eu quero chamar a atenção para uma última coisa para os salvadores de plantas não ficarem chateados, porque mesmo fazendo tudo isso, às vezes a gente vai perder planta sim. Pode ser que ela esteja com uma doença muito grave, já muito avançada, e mesmo tomando todos os cuidados, adubando, dando beijinho, água mineral, ela realmente não consiga se recuperar e já estava mesmo com os 2 pés na cova, você que não percebeu. Acontece, a gente fica chateado, mas cada vez que você perde uma orquídea, você está um passo à frente para ficar mais esperto numa nova orquídea. A partir do momento que você perdeu e aquele processo de luto foi muito doloroso, você fica muito mais esperto à sinalização que a planta dá antes de chegar naquele estágio terminal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vou te convidar de novo para se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos, porque a gente está sempre compartilhando dicas que ajudam todo mundo. Beijo e até semana que vem.